Fala aí galera, beleza? Eu sou Jairo, fui monitor de cálculo da UF, eu sou expert do Responde Aí. Eu e o Arthur preparamos as 5 principais dicas que um aluno da UF precisa saber para mandar bem nessa P2. Espero que vocês gostem. Olá pessoal, meu nome é Arthur e a primeira dica já está aqui no quadro, é sobre taxas relacionadas. Mais ou menos o seguinte, em geral a questão de taxa relacionada vai te pedir uma taxa de variação de uma variável qualquer, sabendo outra taxa de variação de uma outra variável qualquer. Sem de alguma forma reunir esses parâmetros numa equação só, derivar e chegar no seu resultado. Então, passo a passo bom, o bizu para você seguir é esse daqui. Ó. Em primeiro lugar, você desenha a sua questão. Aqui eu peguei um exemplo de uma questão clássica, que é do cone, que você vai enchendo, né? Vai aumentando o volume e ele quer, então, o volume em função do raio. Ou melhor, variação do volume em função do raio aqui e da variação do raio. Bom, feito o desenho, que te ajuda a visualizar melhor o que está acontecendo na sua questão, é bom você pensar em juntar as variáveis. Quer dizer, para o cone eu tenho 2 parâmetros para ligar com o volume, a altura e o raio. O que eu tenho que fazer? Tenho que botar tudo isso numa coisa só. Ou seja, colocar altura em função de raio, seja isso da forma que for. E aí tem uma dica já boa, é o seguinte, as relações recorrentes nesse tipo de questão. Se você for reparar, tem parte aí que não é de cálculo mesmo, tem uma parte aí que é de conceitos de fora que você tem que levar para a sua questão. Conceitos, por exemplo, como o volume do cone que eu vou ter que usar aqui, ou coisa do tipo. Relações que aparecem muito nesse tipo de questão são, por exemplo, Pitágoras, relações trigonométricas que, repara, aqui aparece, né? Para relacionar altura com raio, é só relacionar com um ângulo aqui, né? Consigo botar um seno ou um cosseno com isso. Então, e a lei dos cossenos, que também aparece vez ou outra, aí é um pouquinho mais chatinho de trabalhar, mas é bom a gente lembrar. 90% está aqui em Pitágoras. 90% que vai aparecer para você está em Pitágoras. E como é que você completa, então, essa questão? Deriva, tendo em vista essa fórmula aqui do volume, eu derivo essa função zona toda aqui e vou chegar numa nova equação aqui, V'. E aí eu vou ter R' aqui no meio, que tem como sair e descobrir então a variação do raio e o próprio raio, dependendo da altura que ele tiver, eu vou descobrir qual é a variação do volume. Outra dica bem maneira é sobre os gráficos. E geralmente, quando você vê uma questão de gráfico, tem 2 tipos de questão que podem aparecer. Uma delas é o cara te pedir direto que você faça o gráfico, ou seja, não vai ter nenhuma brincadeira antes. Faz o gráfico da função tal, ou então um jeito que é mais fácil, né? Que é o cara botar A, B, C e D, sendo que ele vai pedindo primeiro assim do horizontal, vertical, e aí vai fazendo de uma forma que, no final das contas, ele te induz já essa construção do gráfico. Por uma forma geral, a gente vai fazer o seguinte, vai ensinar como se faz o gráfico do zero, para garantir dar certo. A gente vai passar a receita aqui, que é a dica dos gráficos. Seguinte, em primeiro lugar, você vai descobrir o seu domínio. Sabendo o seu domínio, você sabe aonde tem as cintas verticais, se elas existirem. Podem não existir, se o seu domínio for todos reais, isso depende de cada função. Sabendo essas cintas verticais, a boa depois é você lançar o limite, lá em menos infinito e lá em mais infinito. Porque explodindo a sua função, você vai descobrir possíveis assíntotas horizontais da sua função. E beleza, já sabe assíntotas verticais, horizontais, o que a gente faz agora? A gente pega a função e deriva. Deriva uma vez primeiro. Eu fiz um quadro aqui, que é para ser o quadro que você vai seguir sempre que você fizer uma derivada. Seguinte, imagina que a minha derivada aqui está F' e F aqui embaixo. Imagina que a minha derivada F' ela muda de sinal no -1 e no 2. Antes do 1 do -1 ela é mais, entre -1 e 2 ela é menos, então a parte de 2 ela é mais. Onde ela é positiva, a sua função está subindo. Onde ela é negativa, a função está descendo. Simples assim. Mais aqui, seta para cima. Menos seta para baixo, mais seta para cima. Assim eu descobri onde ela cresce e onde ela decresce. Já é ótimo para mim. Agora o que eu faço? Derivo a segunda vez. A derivada segunda me dá uma outra informação, que a derivada primeira não dá, que é a concavidade. Só para você relembrar, se eu tiver um ponto e outro ponto, o que é concavidade? Quer dizer, eu posso ir desse ponto para esse, passando aqui por baixo, ou seja, com uma concavidade para cima, ou eu posso fazer assim, andando por cima, com a concavidade para baixo aqui nesse caso. Isso que vai me dar a derivada segunda. Então se eu tiver esse caso aqui, o x e f' de x muda de sinal no 0 e no 2, digamos, menos mais menos então o sinal dessa derivada. Como é que vai ficar o f? Bom, côncava para baixo, onde é menos, côncavo para cima, onde é mais, côncavo para baixo, onde é menos. Já sei se ela decresce ou se ela cresce, onde ela é côncava e 6 assíntotas. O que eu vou fazer? Agora eu vou plotando no meu gráfico o seguinte, os pontos de mudança do sinal de derivada. Eu vou substituir os pontos importantes. Quer dizer,
O 0 e o 2 são pontos que tem uma mudança ali, né? Acontece uma coisa diferente. Então eu vou jogar essa função, o F0 e o F2 no meu gráfico ali, marcar o ponto, para eu saber ali uma referência. Mesma coisa com menos 1, e o 2 aqui eu já tinha colocado, então menos 1, fazer. Outros pontos interessantes de você jogar é o seguinte, o x igual a 0, que é onde ela está com o eixo y, e f de x igual a 0, que são as raízes, né? Onde ela está com o eixo x. Tendo tudo isso, sabendo como ela cresce, como ela decresce, como ela vai fazer essas curvas, e aonde ela tem esses limites das assíntotras verticais e horizontais, aí você parte para o desenho. A próxima dica é sobre as derivadas. E é o seguinte, fora as derivadas definidas que você tem que saber, quer dizer, derivada do seno, cosseno, a derivada do polinômio, né, que é só jogar o expoente na frente e diminuir um nesse expoente, a derivada da e elevado a x, por exemplo, que é a própria e elevado a x, fora as derivadas definidas, eu vou dizer assim, você tem que saber também algumas regras que têm a ver com as misturas de uma função com a outra. Em alguns momentos você tem, por exemplo, a função aplicada dentro de outra função, quer dizer, f de g de x, ou então você tem um produto entre duas funções, ou quociente, ou coisa do tipo, que é bom saber trabalhar com isso, vai cair na sua prova, muito provavelmente. E a dica mesmo é você saber quais são esses métodos e como você deriva essas misturas de função que eu falei. Por exemplo, a regra da cadeia é como se deriva um f de g de x, ou seja, uma função dentro da outra. Nesse caso, o que você faz? Você deriva de fora, ou seja, f' definida aqui dentro do g de x, vezes g' de x, o que está dentro aqui derivado. Multiplica isso aqui. f' de g de x vezes g' de x. Certo? Produtos, aqui também aparece bastante. f de x vezes g de x, como é que se deriva? Derivado do primeiro vezes o segundo, primeiro vezes derivado do segundo. E aí matou. É simples assim. No quociente tem um detalhe, é o seguinte. Para derivar f sobre g de x, eu faria f' vezes g menos f vezes g'. Isso tudo sobre g ao quadrado. O que pode confundir aqui? Esse menos. Se você errar a ordem aqui, você vai errar o sinal completo da sua função e estaria errado, afinal de contas, da derivada. A boa você gravar é sempre assim. A de cima, você deriva antes. A primeira, você deriva antes. Garante. Eu sei que no produto não faz diferença aqui, né? Você faz f'g, fg', ou o contrário não faria diferença, mas aqui faz. Então, de preferência, ó, marca esse f aqui, o que vem antes, para ser o primeiro a ser derivado sempre. Certo? E na inversa, que é uma que não aparece tanto assim, é bom de falar também, se você tem, por exemplo, um g de x que é igual à inversa de um f qualquer, um f de x, você pode dizer que a derivada do f é basicamente 1 sobre a derivada do g de x. E é isso aí. Esses são todos os métodos mais importantes que você tem para saber para essa prova. A próxima dica é sobre continuidade. E essa também é uma das questões mais clássicas que podem cair na sua prova. Seguinte, o cara te dá uma função que, dependendo do intervalo, tem uma definição diferente. Aqui eu usei uma função, pode ser essa que vai cair na sua prova ou não, né? Depende. Onde tem uma constante aqui, até o 1. Depois de uma função qualquer de x, a função pode ter até seno ou exponencial, não sei. E aqui, dx mais 2, uma reta, função afim, né? Quando x é maior que 2. Essa função bizarrona aqui, não importa qual é ela, está valendo apenas de 1 até 2. No resto tem essa funçãozinha aqui. E ele te pergunta qual o valor de A e de B para que você tenha uma função, então, contínua. O que é continuidade? A continuidade é aquela função que está toda junta, toda conexa, né? Você pode fazer com um traço só, vamos dizer assim. Ou seja, se ela é contínua, os limites laterais são iguais. Essa é a dica, cara. É você pensar que o limite do A, aqui, por exemplo, quando tende a 1, que é o último ponto aqui onde ele está existindo, esse limite tem que ser igual ao limite do fx tendendo a 1. Que o fx também define aqui de 1 até 2. Tá certo? Isso daqui que vai garantir a sua continuidade. Repara que eu vou ter esse menos e esse mais, só porque uma vem por trás do 1, outra vem pela frente do 1. Entendeu? Aqui a mesma coisa, eu fiz para o f de x, é o fx aqui, e o vx mais 2 aqui. Limite lateral no 2, que é onde elas se encontrariam, onde tem esse ponto de encontro aqui. A dica agora é sobre otimização. É o seguinte, otimizar uma função é você tornar ela ótima de alguma forma. É você pegar, por exemplo, um parâmetro de área e tornar ele o máximo possível sabendo que você tem determinado volume. Ou então você pegar uma área e saber que você quer a área máxima possível tendo um perímetro delimitado. Ou, por exemplo, o lucro máximo em determinado parâmetro. Isso que busca a questão de otimização. Por isso que primeiro você precisa pensar assim, o desenho daquilo que está se passando. É bom sempre começar dessa forma, que muitas vezes
trabalham os conceitos geométricos. Eu peguei um exemplo também que é clássico aqui, que é de um lote, por exemplo, com x de uma dimensão e y na outra. Eu sei que a área disso aqui vai ser x vezes y. E eu quero essa área máxima, por exemplo, sabendo um determinado perímetro. Como é que eu vou trabalhar essa questão? Tendo feito o desenho, eu vou pensar em relacionar os parâmetros. Porque eu não posso mexer com a igual a x vezes y. São duas variáveis mexendo ali. Tem que de alguma forma juntar x e y numa coisa só. E, por exemplo, o cara me diz que o perímetro vale uma constante aqui qualquer. Aí eu sei relacionar x com y, posso botar tudo em função de x, por exemplo. E repara, isso aqui necessariamente vai ter que vir na questão. Vai ter que ter alguma informação que você usa a seu favor para relacionar seus parâmetros. Tendo feito isso, eu vou botar aqui então a função que eu vou utilizar. A de x vai ser x vezes o y de x. Ou seja, agora só tem uma função de x aqui para ser utilizada. Bom, o que eu faço agora? Agora o principal da questão de utilização é isso. Deriva igual a zero. Peguei essa função x vezes y de x, ou seja, uma função de x, derivei e igualei isso a zero. Tá certo? A partir desse ponto, eu faço o teste de máximo e de mínimo. Quer dizer, se a questão te perguntou, por exemplo, um ponto de máximo, um ponto de mínimo para determinada função, e você achou algum ponto, você deve ter alguma noção se é máximo ou é mínimo, né? Mas você tem que provar para o cara que esse ponto é de máximo ou de mínimo. Como você faz isso? Você pega a sua derivada primeira e analisa dessa forma. Se, em relação ao ponto onde ela é igual a zero, se antes ela é positiva, depois ela é negativa, e aí você tem que chutar um ponto antes, outro depois para ver essa análise, ela é um ponto de máximo. Mas, se ela é negativa antes do zero e positiva depois do zero, é um ponto de mínimo. Assim você prova que seu ponto é máximo ou mínimo e você descobre, então, o ponto ótimo, a otimização da sua função.